Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, bom frio, outono gelado, não é? Me lembra de uma banda muito legal dos anos 80, Violeta de Outono, né? Penso no silêncio do outono, o frio que nos gela, nos regela, mas também nos ativa, né? Aí eu tomei a decisão de andar para frente, me mexer, sacudir o esqueleto, me remexo muito, porque é a única maneira, né, de dar uma aquecida no corpo, além, é claro, de uma boa alimentação, de um bom vinho e também enholine, massa, quem pode, quem não pode, infelizmente, né, fica à mercê da nossa solidariedade, então sejamos solidários também. Depois desse papo de Miguel Brambila, eu começo o programa, a edição número 714 do Teoria de Tudo, ao infinito e além. Pensando bem, dá para ser feliz? Falamos aqui do quinto andar da Unicesumar, a melhor EAD do Brasil, nota 5 no MEC, aqui na 18 do Forte, 2494. Fale com a galera aí, engate, né, a sua EAD, o seu híbrido, o seu presencial. Todas as possibilidades de estudo te lançam para uma sociedade diferente, para uma mente diferente, para uma emoção diferente, para um sentido diferente. Temos o apoio de CPR Rodas e Pneus, Bangu Pub e Restaurante, Mecânica São Eloy, Livraria Mercado de Ideias de volta ao centro da cidade, Agrícola Juriti. Temos o apoio também da Mecânica Tecnicar, meu amigo querido Claudinho, né, Machado, e sempre conosco, parceiro de muitos anos. Muito obrigado também pela sua presença. O Adair Dalmoro, do Bangu Pub e Restaurante, Top Down Informática, o Comendador Cuiava, a marca que faz muito por você. E a minha querida amiga jornalista Valéria Monteiro, que está com um site muito legal, tem o quadro Entre Linhas aqui no Teoria de Tudo. E todas as quartas-feiras está com a gente aqui a valeriamonteiro.com.br, trazendo aí a sua experiência. A primeira mulher a apresentar o Jornal Nacional, apresentou o Fantástico, apresentou todos os maiores noticiários do Brasil, é autora, né, de artigos, participou de filmes e de séries e é cantora. Lembrando que nós temos também a nossa rádio, sabecaxias.com.br, agora somos o Rádio Portal, este programa está também com você. Você ouve até no seu carro, inclusive, né? Só botar o Bluetooth ali e, enfim, ou já tem internet em carro. Eu sempre achei que mudaria nessa plataforma e mudou com qualidade. E nós somos aí o programa independente de maior audiência, inclusive da Serra Gaúcha, desde 2010, no ar, sabecaxias.com.br, Rádio Portal agora. E nós vamos falar hoje de cultura, vamos falar, é claro, daqui a pouquinho da nossa janela de negócios, abrindo sempre o programa quando são 10 horas, 3 minutos. Acho que falei de todos os amigos queridos, apoiadores, e você que está conosco também, não é? Pode, de qualquer forma, conhecer a nossa programação acessando o site sabecaxias.com.br. Amigos que vão vendo também a nossa transformação digital, vão sempre, né, nos procurando. Quero mandar um abraço a todos aí que estão na nossa audiência, o Diego e outros tantos, porque nós vamos falar aqui agora sobre negócios da DT Containers, que está lançando no mercado aí novos produtos diferentes, diferenciados no sentido estrutural, com uma possibilidade de adequação ao seu espaço. Estarão na Expo Bento também, e aqui está na linha comigo o proprietário da empresa e também o nosso convidado aqui para falar um pouquinho nesse espaço, Roger Castilhos Dalanho. Deixa eu trazer ele para a tela, desmutar o microfone dele aqui, adicionar o palco. Seja bem-vindo ao Teoria de Tudo, Roger. Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. Estamos satisfeitos ali, muito agradecidos pelo convite de estarmos aí ao vivo hoje, para falar um pouco sobre a DT Containers. Essa empresa que está engatinhando ainda, nasceu ano passado. Fui fazer uma especialização em Balneário Camboriú,
Na parte de steel framing, como nossas empresas são voltadas para o ramo do gesso, fui fazer uma especialização. E lá conheci uma turma que já trabalha com esse tipo de construção, que seria a construção com containers, construção voltada para um pouco mais ecológico, aproveitando o que já temos no ambiente pronto, né? Então, trouxe a ideia para Caxias, conversei com a minha esposa, conversei com o nosso sócio, com o Renato, fomos lá fazer uma visita lá na região de Navegantes, Balneário Camboriú, para ver as empresas que tinham lá nesse ramo, e decidimos trazer essa novidade para Caxias do Sul. Então, desde o ano passado, nós estamos trabalhando nas casas containers e decidimos botar na Expo Bento para divulgar, né? Para mostrar, já fizemos algumas casas containers ali, temos 2 em Vila Oliva, que já são pousadas até, e estamos expondo o nosso Recanto da Serra na Expo Bento agora esse ano. Que legal. E olha como elas são bonitas, né? Eu estou compartilhando o Instagram na tela aqui. Eu gostaria que tu explicasse um pouquinho. Nós temos aí uma dificuldade ampla, hoje em dia, de urbanismo, associado à ecologia, ao ambiente, a uma série de coisas, né? E já vi como uma alternativa interessante ambientes personalizados, né, com arborizados, enfim, dá para fazer quase como um Lego, como você quiser, a casa container. Isso aí, são infinitas possibilidades. Tu pode juntar 1, 2, 3, de altura o limite são 5, né? O limite máximo são 5 containers um em cima do outro, mas dá para te acoplar na horizontal vários containers. E a ideia do container é tu deixar a parte interna aconchegante, mas tu explorar mais o espaço externo. Hoje em dia nós estamos muito presos na cidade, então tipo, a ideia é o espaço interno acolhedor e o pessoal poder explorar o espaço externo das propriedades. E falaste, né, já tem até pousadas usando, como é a ambientação dentro, né? O container é um material pré-fabricado, você faz um tratamento nele, encontra ele no... A caixa dele é de aço portenho, né? Aguenta todas as intempéries do mar. Então a gente aproveita esse material, que é um material muito durável. E na parte interna nós fizemos um tratamento térmico e acústico, aonde na nossa região aqui a gente prioriza muito a parte da temperatura, da acústica e principalmente a condensação, para não haver condensação interna do ambiente do container, porque nós temos uma amplitude térmica muito grande aqui na serra e muita umidade. Então, nós fizemos todo um tratamento com 2 tipos de manta, uma manta térmica, que é uma manta de alumínio, e depois, posteriormente, colocamos lã de rocha e fazemos toda a parte de gesso ou madeira na parte interna. Que legal, isso acaba dando... A condensação que tu diz é para não ficar o ar, fazer essa manutenção de... Ficar escorrendo água na parede... E sugestões, por exemplo, né, para negócios que podem ser utilizados com esse formato que tu nos daria, por gentileza, Roger? Pousadas, restaurantes, lancherias, escritórios. Hoje em dia nós temos uma questão muito grande na Serra Gaúcha, que é a questão das nossas colheitas, dá para utilizar como alojamento também, dá para fazer alojamentos para o pessoal, que são alojamentos que são portáteis, tu utiliza na época da colheita, depois tu pode remover eles e botar em outro lugar. Então, ele tem vários tipos de, como que eu posso dizer assim, para vários setores da nossa economia. Tu pode utilizar em obras, pode utilizar no setor vitivinícola, agronomia, pousadas, turismo, escritórios. Então, é um ramo que dá para diversificar bastante, né? Tem essa mobilidade. Isso, por exemplo, na colheita da uva, que tu falaste aí, outras coisas, né? Em obras rodoviárias também, com qualidade, pousadas. Ou seja, existe a possibilidade de usar a mesma plataforma e transportar para outro lugar. Isso aí. Tu pega, tu bota onde tu quiser e transporta para onde tu quiser. Que legal. E em termos de custo, como é que funciona? Então, o custo dele varia em torno de 70 mil até
o que o cliente quiser, né? Isso que nem esse que nós estamos na Expo Bento. Esse na Expo Bento é 259.900. É um container de 8 metros, tá? Todo ele revestido com gesso, mobiliado, piso vinílico e porcelanato. Tem deck frontal, deck superior com escada e temos um spa na parte de cima. Sim. Então, Quando tu falas... vídeo, Esse que está aí, ele tem todos os eletrodomésticos, completinho, 259 mil. Quando falas em 8 metros, ele é de largura, de comprimento? Comprimento. 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 E o que dá um... Trai HC40, que ele veio com 12 metros, nós cortamos ele para deixar ele com 8. Ah, legal. E um espaço interno, então, representa Então, para morar 2 metros pessoas, quadrados. por exemplo? Isso, aí 2 pessoas, bem tranquilo. Sim. Que legal. Parabéns pela ideia, parabéns pela iniciativa. A DT Containers está aí com o seu Instagram colocado aqui na tela do Teoria de Tudo. Também, quem estiver nos ouvindo pela rádio pode acessar a DT Containers, DT_Containers, né, no Instagram. É financiável? Como é que funciona? Ainda pelo banco, que nem Caixa, esses bancos do governo ainda não é financiável, mas tem alguns bancos privados que já estão fazendo financiamento. Legal. E você e pode dar como garantia daí, né? Se o banco já está fazendo financiamento, já vem classificado. Parabéns pela iniciativa transformadora, pela ideia. Tenho certeza que pode se utilizar, né, de várias formas. E também em termos de praticidade e até mesmo de meio ambiente. Eu acho que ajuda, né, também, já porque você está usando material que dura no máximo 90 dias. Pode repetir, por favor? Uma obra que dura no máximo 90 dias, então é uma obra rápida de ser feita. Rápida. Sim. E tu não tem resíduos nenhum. Tu chega, monta ele, deixa pronto, não tem resíduos nenhum para o meio ambiente, nada, ele fica 100% e em 90 dias tu tem uma obra prontinha. E a legalização dela é barbadinha para fazer aí? Tem projeto, tem tudo. Quem quiser saber mais sobre isso, como é que faz, meu amigo? Pode entrar em contato diretamente pelo Instagram ou pelo nosso telefone de vendas. Deixa eu pegar aqui no celular, que hoje em dia, para o cara decorar número, tá complicado, né? Ah, não, é verdade. Isso aí é fato, né? Na pandemia eu fiquei detido em casa, né? Pela pandemia. Quando eu saí de casa, tive que botar o GPS para voltar, né? Não sabia mais voltar para casa. Então, pelo número 554, né? 99187 8514, que daí dá no nosso setor de vendas. Pode repetir, por favor. 54-99187 8514. Perfeito. Vocês quiserem fazer o convite, vocês estarão na Expo Bento e onde mais? Sim. Nós vamos estar na Expo Bento, do dia 12 ao dia 22 de junho agora. Venham nos visitar, conhecer o Recanto da Serra e se surpreender com esse novo tipo de construção. Que, vou dizer assim, muitas vezes o cara fala, é um container, tu pensa somente numa estrutura metálica, mas quando vocês forem lá, vocês vão ver que transforma, realmente te muda a ideia, muda o conceito de construção. Que legal, parabéns, viu? Falamos mais, muito obrigado pela tua presença aqui no Teoria de Tudo. Obrigado pela oportunidade. Valeu, um abraço. Sucesso aí no teu programa. Obrigado, valeu, um bom dia. Muito bem, né? Um empresário, né? Criando, transformando, né? E aproveitando a oportunidade, o Roger de Castilhos Dallagnio no nosso espaço de marcas aqui no Teoria de Tudo. Nós vamos a um rápido intervalo, depois a gente vai falar de cultura, né? Com a Marivânia Sartoreto, que está lançando o livro e também já é conhecida aqui no setor de turismo. Tem muito a trazer conosco aqui. Um rápido intervalo para a Unicesumar. A gente volta em instantes. Para a Unicesumar, gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá para cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitro Educação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos.
Hoje estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, estamos de volta com Teoria de Tudo para falarmos, não é agora de cultura, a cultura que está sempre em voga aqui na nossa cidade, e nós vamos falar com a Marivânia Sartoreto, ela que é empreendedora, que é produtora cultural e veio nos trazer aqui também um convite para o lançamento do livro e também de um seminário. Caxias do Sul, História e Cultura nos Distritos, o livro que já está pronto, foi entregue às instituições de ensino que estão encaminhando para as escolas de Caxias do Sul, etc. E ela vai falar conosco também sobre os projetos, sobre, né, as ideias que ela tem também trazido. Ela que é profissional de marketing, atua em várias áreas também, e nossa colega aqui da área da comunicação. Já trago ela para a tela aqui. Marivânia, deixa eu só melhorar aqui um pouquinho o teu ângulo, para te não ficar, né, cortada um pouquinho. Agora sim.
Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Teoria de Tudo. Olá, Miguel, olá a todos os ouvintes. Então, é uma alegria de estar aqui, estar compartilhando, então, esse projeto tão valioso, que é o Caxias do Sul História e Cultura nos Distritos, onde a gente aborda de uma forma mais profunda, mais ampla, a história e a cultura de todos os distritos que formam Caxias do Sul. Então, quando a gente fala distritos, nós estamos falando da área urbana e de toda a área rural também. Antes da gente falar do livro, eu quero que tu fale um pouco de ti. Conta um pouco da história, da tua história. A gente estava falando aqui sobre o guia turismo, né? Tu tem assim uma influência muito grande e uma cultura muito grande, eu sei, na questão do turismo. Então, Ontem nós falamos sobre a cultura, aqui com a Tatiana Freixo, secretária de Cultura. Então já vamos linkando a ponte, né? Fica à vontade, tá? Eu sinto que tudo é transversal, tudo é uma conexão, né? Tudo se contribui, cultura, história, turismo, enfim, eu acho que é tudo uma interligação. Mas eu já trabalho há 19 anos, idealizando o Guia de Caxias do Sul, e com ele a gente sempre trabalhou evidenciando, né, mostrando, destacando o que Caxias do Sul tem de melhor, né, as suas potencialidades. Então, através do Guia de Caxias do Sul, já temos aí uma longa trajetória, né, de formação do município. A minha formação é na área de marketing, mas nessa trajetória também foi especializando em história, agora estou no mestrado de turismo e hospitalidade na UX, então é uma trajetória envolvida ao conhecimento, à informação e produzir informações em relação a Caxias do Sul. E o projeto, então, do livro chegou, que é uma síntese, né, desses 19 anos aí, sentindo a necessidade de uma informação mais profunda, mas ao mesmo tempo também de disponibilizar essas informações, principalmente para as escolas, para que elas possam ter informações do nosso município, né, que possam ter informação para trabalhar em sala de aula e que essas crianças, né, que são o futuro do amanhã, cresçam com um senso de pertencimento maior e que possam conhecer melhor todo o nosso território. E também para que a gente não se perca, né, na incultura. Exatamente, porque, na verdade, quando a gente entende de onde viemos, nós temos um entendimento melhor do que somos hoje e para onde vamos. Sem isso, a gente acaba se tornando um tanto disperso, né? Mas é importante ter essas informações disponíveis. E esse trabalho foi fazer essa organização de todas essas informações já disponíveis e poder apresentar aí para as escolas e todas as pessoas que queiram mais informação do território de Caxias. Conta um pouquinho da construção, da ideia, do trabalho de pesquisa. Eu sei que você, né... Bom, primeiramente, eu vou ter que entregar esse livro. Ah, que legal. Deixa eu voltar a tela aqui para mostrar. Então, eu vou receber ao vivo aqui, né? Vou abrir o pacote, né? A minha mãe sempre me contou que quando ela me dava presentes, eu rasgava o papel assim, né? Quando eu era bebê, né, que vinha, mas aqui eu vou abrir, ó, veio aqui com uma cordinha bonitinha, ó, já fiz um nó aqui, vou ter que rasgar, né, mas diz que o legal é rasgar, né, vou rasgar. A ordem é de cada um, o que é importante o legal é rasgar o pacote assim, ó, porque daí não você se apropriar, né, do bem que está recebendo. Então, mãe, eu não mudei nada, né, passou 50 anos, eu continuo a mesma pessoa, olha aqui, ó, abrindo, muito obrigado, viu. Veio com um convite escrito à mão, também muito carinhoso, muito querido, te mostrar aqui na tela, né? Vira a capa. A capa tá virada, é desse lado aqui, né? Nossa tela tá aqui, ó, Caxias do Sul. Vou colocar aqui na coleção em destaque e também como consultoria, né? Porque eu tenho uma filha adolescente, então ela vai certamente usar como fonte. E livro físico, não é só digital também, né, Marivane? Então, nós estamos numa fase que eu acho que o importante é a conexão, né? É termos os dois trabalhando junto, porque nós estamos trabalhando numa obra que trabalha a inclusão de todas as épocas, de todas as etnias, mas a inclusão hoje de todos o público, independente da idade, porque nós temos pessoas que elas são muito hoje habituadas ao digital, então ele está no digital, está disponível, um PDF online, mas as pessoas que ainda
e que, enfim, eu também sou essa pessoa Sim, que eu também. gosto de ter o material impresso, então também ter essa possibilidade. E à medida que a gente está falando de informações que a gente vai compartilhar, que a gente vai apresentar, que a gente vai ensinar, o papel se torna palpável. Entre você mostrar muitas vezes no celular e entre você mostrar no material, isso diferencia. Então, é importante a gente ter, sim, também uma versão, principalmente para as escolas, para que o conhecimento, né, a disponibilização dessas informações sejam mais acessíveis, mais visuais, que possam impactar Mais todos sentidos, os sentidos. Isso. Falamos juntos. Nós estamos numa fase, e o marketing também hoje trabalha muito essa questão do sensorial, né? De envolver todos os sentidos. Então, o tato, o visual também é importante. Então, eu reconheço que quanto mais a gente puder usar todos os recursos para contemplar, né, ou impactar as pessoas sobre esse conteúdo, essa informação, a gente tem que usufruir. Legal. Tem a parceria também, né, da nossa colega Paula Valduga, né? Então, agora vamos falar do... Você pediu, né? Como foi a construção desse projeto. Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho sobre o livro. Tá bom. Então, o livro surgiu aí, então, desse... como eu comentei anteriormente, dessa trajetória, né? E que a necessidade de ter informações mais completas, né? Então, a partir dessa necessidade, foi feito o projeto de LIC, foi aprovado, então ele foi viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, e contamos com o apoio aí de diversas empresas que puderam nos apoiar. Pode citar, não tem problema. A Enel Informática, o Blue Tree, a Metalúrgica Buzin, a Urca e a Paris Participações. Então, foi quem viabilizou esse projeto do livro através da LIC, e que contou com uma grande equipe e muitas mãos. É um trabalho como esse, eu digo assim, ele é muito plural em termos de pessoas que contribuíram, né? Então, eu fiz toda essa parte de organização, idealização, o trabalho de pesquisa e curadoria. Teve aí, então, os textos da Paula Valduga, que são muito especiais, assim, tornou ele mais convidativo, né? E ainda mais... prende mais as pessoas, então o reconhecimento aí pelo trabalho dela na questão do texto, a diagramação do Elcio Rodrigues, fotografia do Júlio Soares, né? Sim. E também nós tivemos um trabalho inédito que a gente conta, o livro aborda desde o surgimento do planeta Terra até os dias atuais, porque Caxias existe desde que existe o planeta, ele não surgiu agora, sabe, Miguel? Então... Nós achávamos que tinha começado há 150 anos, né? Quando nós chegamos aqui... desde que existe o planeta, estamos aí. E aí surgiram os primeiros humanos. Que legal. Os humanos foram vocês vão nessa perspectiva histórica. Porque aqui a gente é terra vulcânica, né? Sim, a gente não detalhou tanto a questão da geologia, né? Mas a gente parte bem no princípio da história, né? Mostra aí, aqui. Isso, aqui é a tua cama, isso aí. Então, olha só. Eu vou te botar em destaque aqui para te parecer melhor. Tá, pode falando. Então, o surgimento aqui do planeta Terra, o surgimento dos primeiros humanos. Então, aqui a gente até faz uma referência ao Museu de Expansão dos Seres Humanos do Mundo da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Inclusive, é um trabalho que a gente contemplou diversas universidades, a URGS, a Universidade de Pelotas, a nossa UX também, desde profissionais e obras, né? Então, os primeiros humanos a chegar aqui no estado do Rio Grande do Sul, está datado em torno de 8 mil anos atrás. Existem pesquisas também que aprofundam há 12 mil anos, mas enfim. E na nossa região, os primeiros humanos, que a gente tem aí estudos pioneiros na questão da arqueologia a nível Brasil, que data aí de em torno de 560 dessa era, né? Então, são mais de 1.500 anos, a gente teve a ocupação humana aqui no nosso região, território. 560 da era cristã já tinha gente aqui. Isso. Era os indígenas. Os indígenas. Isso. Não pode falar bugres, né? Eu fiquei sabendo um tempo atrás. Não é muito politicamente correto. Me disse uma... Eu não sei, né? Porque eu ainda estou estudando. Então, os humanos chegaram nesse território. Esses humanos foram... Humanos, perfeito. É a melhor forma de se referir às pessoas, né? E eles...
existe, né, dentro deles as suas etnias, Caigangue, Xoclen, enfim, Isso é legal. diversas, né? E Bugre é um nome, né, que foi criado a eles, mas não é os seus nomes, né? Então, existe... Mas não é pejorativo? Não. Olha, existe sim também, porque o fato de como surgiu, porque existe várias verificações. Existe uma forma pejorativa que está associada a esse nome, que foi dado pelo outras pessoas, né? E também existia algum termo que eles usavam na fala que pode ter sido se associado. Mas não é o termo correto, o ideal é indígenas, né? Indígenas, porque na história nós somos o campo dos bugres, né? Nós fomos, né? Isso, então... isso mostra a presença, mas ele foi criado pelo europeu que chegou. Esse europeu que deu esse nome Bugre, e foi ele que aí também deu esse nome Campo dos Bugres. Mas hoje sabe que com várias pesquisas, vários dados, né? Isso levaria um programa só para trabalhar sobre isso. Com certeza. Mas o ideal é chamar pela etnia deles, né? Como nós temos as nossas origens, o ideal é respeitar a origem dele, o nome dele, não o nome que foi fornecido, foi dado. Tá? Então, todo esse período de ocupação de 1000 e poucos anos, que nós estamos falando, 1500 anos, ele é um período que não existia fotos, não existiam registros, né? Então, para isso, o que a gente fez? Buscamos os estudos, né, da Universidade de Pelotas, através da arqueologia, através do profissional Rafael Cortelletti, que ele foi descrevendo as características desses humanos que habitaram a nossa região. Então, dentro disso, a gente passou as cenas, né, o cenário que nós precisávamos. Ele foi descrevendo essas características em base de pesquisa e estudos. E o Rafael D'Ambros, excelente artista, ele ilustrou esse trabalho. Então, é um trabalho que foi muito amplo. Então, toda essa parte de ilustração, Miguel... Que não foi usado a inteligência artificial, né? Isso que é legal. Isso é arte. Isso é importante. Arte e pesquisa. Perfeito. Então, admiro também a inteligência artificial, que tem todo o seu papel, mas aqui nós estamos falando de história, estamos falando de arte, e estamos falando de dados científicos, de pesquisa. Tá? Então, essas ilustrações, essas imagens, ela veio de um longo trabalho de pesquisa, e a gente foi descrevendo até chegar aos dias atuais. Então, eu destaco aqui, dentro dessa equipe de trabalho, a presença, então, do Rafael, que além de fazer essas ilustrações internas do livro maravilhosa, também foi o artista que fez essa obra de arte fantástica na capa, aonde mostra essa diversidade étnica que formou o nosso município, né? Formou o que nós somos hoje. Então, surgimos desde que surgiu o planeta Terra, em torno de 500 dessa era surgiu aí os primeiros humanos no nosso território, que contribuiu muito com a expansão, principalmente da vegetação. A araucária hoje já é comprovado que é uma contribuição desses povos. Então, graças a eles, nós tivemos toda essa grande floresta, né? E que depois, mais tarde, contribuiu, né, ou foi um dos produtos que se tornou uma grande economia com a chegada dos europeus, né? Mas, enfim, o que a gente está compartilhando que foram vários povos que contribuíram para o que é o território de Caxias do Sul, começando por esses humanos, né, o indígena, o nosso território, quando chegou o europeu, né, em 1500, Espanha e Portugal resolveram vir conquistar novas terras. Ao chegar na nossa região, eles teve aí o Tratado de Tordesilhas, que dividiu, então, entre Espanha e Portugal, nossa região, e a nossa região não pertencia, então, a Portugal, pertencia à Espanha. Então, por muito tempo, foi um território
que eu vou mostrar aqui a imagem, Uhum. um território espanhol, que Sim. aí mostra também a chegada dos 7 povos nas missões, os jesuítas, Isso né? mostra tudo ilustrado. Isso, a Que chegada dos legal. jesuítas também, aí Uhum. a questão do Padre Cristóvão de Mendonça, né, que tem toda a história em Santa Lúcia do Piauí, com Água Azul. Depois, com o Tratado de Madrid, então, em 1750, o nosso município, o nosso estado, a nossa região sul, começa a pertencer, então, a Portugal. Então, aqui até tem um desenho do Tratado de Madrid, onde o nosso território começa a pertencer a Portugal. E aí, então, a partir de 1750, Portugal começa, os portugueses, né, que estavam aqui no Brasil, ocupar esse território que até então não era ocupado por eles. Uhum. Então, através de Sesmarias, começa, então, a ocupação do Estado e da nossa região também. Sim. Tá? E aí, até que tem uma outra ilustração, que posso mostrar aqui no canto. Parece que eu vou te botar aqui em voz alta. Em voz alta não, em destaque. Pode aqui, mostrar. ó, Miguel, essa ilustração aqui do mapa do território de Caxias, Sim. hoje nós ilustramos, destacamos as sesmarias que fizeram parte do nosso território. Tá. Que é importante, né, a gente contextualizar o que era uma sesmaria. Isso. Então, a sesmaria eram cartas de posses, né, de terras, para onde essas pessoas, né, esses sesmeiros que recebiam, eles deviam ocupar essas terras com algum cultivo, seja pecuária, seja com agricultura. Então, esses sesmeiros, eles vieram e foram ocupando essas áreas, lembrando que eram pessoas que eram descendentes de portugueses, açorianos, os primeiros, né, as primeiras sesmarias, e também de Laguna. E essas sesmarias depois passaram por divisões, mas o trabalho nessas sesmarias, ela ocorreu pelos afrodescendentes. Então, foram os africanos, os afrodescendentes, os africanos, os negros, quem atuou, né, nesse trabalho da pecuária, do charque, enfim, de todo esse período. Então, olhando para Caxias do Isso Sul, como tu disseste, uns 100 anos antes, 120 anos antes da abolição, né? Isso começou, a 1750. primeira sesmaria que a gente tem datada de 1760, né? Então, a gente está falando 1760, a região aonde pertence hoje Criúva, Vila Oliva, Vila Seca, Fazenda Souza, também essa parte mais leste, pertencia a São Francisco, na época, São Francisco de Paula. Hoje pertence a Caxias, e ela, então, foi ocupada aí por esses sesmeiros com a mão de obra afrodescendente, né, o negro e escrava. Isso aconteceu, sim, praticamente 120 anos antes da chegada do imigrante que ocupou essa outra parte do... Eu vou até mostrar o mapa aqui, é mais fácil para entender, né? Tá. Então, esse é o mapa do território de Caxias do Sul hoje, Miguel. Certo. Está conseguindo mostrar? Sim. Então, essa é a parte que eu falo, né? Mais ao leste, onde tinha as primeiras sesmarias, então, com a presença luso-portuguesa, né? E africana, afrodescendente. Essa região, ela era uma região mais plana, então propícia para a questão do pecuária. Esta região, onde está o primeiro distrito e a Vila Cristina, era uma região mais acidentada, mais de vales, e então ela se tornou uma terra devoluta, porque não era apropriada, né, o ideal para a criação de gado, né. Então, essa área onde foi, então, a partir aí de 1875, recebeu essa nova imigração, né, a imigração italiana, polonesa, francesa, enfim, essa diversidade de etnias que chegaram aí ocupando esse território, essa parte onde foi mais acidentada, né? Olha que legal, já podemos dar uma aula aqui, né? Já ficou. Então, você viu como funciona, né, aqui o nosso IAD, né? A cultura, Maria Ivânia é uma professora né, nata, ilustrando toda a ideia, né? Então, eu acho importante falar, porque Perfeito, claro. essas informações, muitas vezes,
não estavam disponíveis. Uhum. E também foi difícil para encontrar essas informações e poder disponibilizar. Então, muito disso a gente precisou, sim, construir, mas é importante de levar a verdadeira história, né? Perfeito. E aí chega, a partir de 1875, e Miguel, assim, é muita informação que é impressionante. Uhum. O nosso território, ele foi todo Eu te empresto meu planejado. livro, tá? Para te fazer a consultoria, não tem problema. Tá bom. Olha, ele foi todo planejado, tanto Sim. a área rural, né? Aqui dá Pode para ver o mostrar. mapa, ó. Sim. Né? Ele foi planejado, as colônias, as léguas, e a parte urbana também. Olha só que interessante, ela foi planejada. Sim. Tá? Sim. Então, ela não foi uma região que simplesmente foi ocupada. Sim. E por quem que planejou isso? Quem que estruturou isso, né, para a chegada desse europeu que, sim, grande maioria foi o italiano, mas também tivemos franceses, poloneses, austríacos, enfim, a gente teve várias etnias. Até tem uma planta aqui, tá, que mostra a área urbana, onde tem 7 etnias presentes. Tá? Então, é uma planta de 1884. Tá? Então, ela mostra essa presença da diversidade étnica, né? Foram os portugueses que planejaram? Então, quem planejaram, sim, era eles que estavam aqui, né? Sim. Eles que estavam aqui a pedido do rei, né? Que fizeram todo esse trabalho. Também contou, com certeza, com a mão de obra do afrodescendente na questão da estruturação. As taipas, né, que são muito bonitas, né, mas um trabalho duro, né? Pedra, só pedra, né? E foi um trabalho que é uma contribuição do afrodescendente, né? Exato. Que quem executou essa construção foram eles. Tem bastante por aí, né? Ainda. Muito. Se nós olhar nessa região mais leste, né, Criúva, Vila Seca, era um meio de divisão, né, para o trabalho da pecuária. Está preservado? Nós temos diversidade, temos algumas bem preservadas, que dá para visualizar, algumas mais danificadas, mas elas estão aí contemplando o cenário da área rural e que é um elemento, cultural, né? Em Bento tem o Caminho das Pedras, né, Marina? Porque é a nossa geologia também, né? Vou mostrar aqui para vocês. E o Caminho das Pedras feito pelas taipas também, ali na entrada da cidade ali. Eu morei em Bento uns anos, onde nós estamos tratando de turismo, né? Também, junto com essa proposta aqui que a Marivânia vem trazendo através do livro, né? Aqui é uma foto da região de Vila Seca. Sim. Né? Aí pode falar. Uma construção de taipas que ainda resiste ao tempo, né? Então e é um símbolo, né? Tem algum marca... trabalho de preservação disso, não? Na nossa região, pesquisas, estudos existe, mas de patrimônio tombado, deveria, né? Eu não tenho conhecimento. Pode ser que tenha algo lançar aqui, em construção. A provocação, né? Porque sim, eu diria que não só isso, como também algumas residências, né, que existem nessa região, que são legado desse período, também deveria ser olhado, porque é uma contribuição desses povos, né, afrodescendentes, que estiveram aí, que desenvolveram um trabalho muito importante, porque foi infelizmente toda essa escravo, região. Né, mas... E depois, né, ficou aquela coisa da abolição, eles lançados aí né, sim, e Miguel, né? Isso muito interessante, né? Interessante no sentido assim, de nós conseguir levantar essas informações, mas claro que é uma parte da história que tem coisas que é dolorida, mas não está aqui o nosso papel é mostrar o que aconteceu, não, né? Tu já mostrou o positivo dizendo que são humanos e a diversidade, só isso já é o suficiente. Esses povos todos contribuíram. Os indígenas tiveram uma contribuição gigantesca no nosso vocabulário, na floresta, na religião. Muita coisa. Então a gente tem muitas tecnologias, né? Muitas tecnologias vindo deles que contribuíram muito o que nós somos hoje. O milho, o aipim, enfim, vários outros, né, que contribuíram. O cuscuz, que é comida, né? O cuscuz aí já é uma contribuição afrodescendente que. O aipim é indígena. Sim, os indígenas já
Que legal essa cultura. cultivavam Vamos continuar isso o programa tudo a tarde inteira hoje. Sim, mas o que eu acho rico, Miguel, é essa diversidade. Uhum. É entender que nós tivemos o nosso território, ele é formado por todos esses povos. Exatamente. Tá? Isso Que mesmo. todos Somos brasileiros, eu digo sempre. isso. E então, para compartilhar esse livro, nós vamos estar realizando na próxima semana um seminário. Tá. Então, tu me dá 2 minutos que eu vou chamar. Eu estava planejando isso. Eu vou chamar o comercial e a gente vai voltar para falar sobre o seminário e encerramos aqui nosso papo, tá bom? Ok. Tá, tu se assustou que eu disse que ia falar até a tarde, né? Mas não, já tô pensando no pinhão lá que tem. Ainda mais agora, né? Com esse friozinho. Verdade. Vai bem. Estamos apresentando Teoria de Tudo, edição 714, falando de cultura, a Livraria Mercado de Ideias. A Livraria Mercado de Ideias está de volta ao centro da cidade. Completando 30 anos no mercado, sob a especializada curadoria da livreira Maria Helena Lacava, a Livraria Mercado de Ideias está fisicamente, novamente, na Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Os livros estão mais vivos do que nunca. Pesquisas especializadas apontam para a revitalização do mercado do livro em papel. Sentir o cheiro, o peso, o prazer colecionável de um bom livro é algo de valor inestimável e que ultrapassa as barreiras. Nem a leitura digital, nem a inteligência artificial substituirão a magia do livro. Venha bater um papo e conhecer a boa e velha Livraria Mercado de Ideias. De volta fisicamente à Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Encontre ótimos livros, sugestões e variedades e converse com uma curadoria experiente. Um livro é sempre um bom presente em qualquer ocasião. A cultura é sempre elegante. Livraria Mercado de Ideias. Ideias que você compartilha de verdade, porque os livros são eternos. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Alimentar seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa em sério. Muito bem, aqui a conversa é certa, é efetiva, é correta. Estou conversando com a Marivânia Sartoreto sobre o livro, não é que... Me empresta aqui novamente para me mostrar, por favor, Marivânia, deixa eu te botar na tela aqui. Me empresta o meu livro que tu me deu, senão tu fica corcunda, né? Você pega de volta. Caxias do Sul, Histórias, Culturas nos Distritos, não é? E a gente está fazendo abordagens aqui importantes, antes de falar do seminário, não é, Marivânia? Tu tinha aqui, também tu ia falar sobre uma pauta que tu me disseste, um contexto do livro, por favor. Então, o livro, ele, a gente conta a história, né, dele, e ele está dividido em cada distrito, onde a gente apresenta cada um deles, e a gente finaliza sempre com um mapa desse local, enfim, desse distrito. Esses mapas foram todos produzidos pelo Guia de Caxias do Sul, foram fornecidos para a produção do livro, e eles são mapas todos ilustrativos. E esses mapas, eles foram produzidos seguindo bem o que é a região hoje. Então, eles são mapas... que é onde a gente conseguiu reproduzir o que é cultivado, o que é produzido em cada um dos distritos, a gente conseguiu representar através de ilustração também. Então,
foram muitas mãos envolvidas para apresentar algo da melhor forma. E claro, não é uma obra perfeita, é uma obra que está em construção, Claro. e aí nós podemos cada vez mais somar com novas ideias ou com novas informações, algo que a gente pode melhorar ainda mais. Então, a todos que receber e perceber que algo pode ser complementado, estamos abertos para que uma nova edição, né, seja feita e ainda mais completa. Perfeito. Mas nós temos um caminho agora para seguir, e o nosso objetivo agora, então, é tornar essa informação ainda mais acessível a todos. Né? E para isso, então, Miguel, nós vamos estar realizando na próxima terça-feira, dia 17 de julho, na SIC Caxias, um seminário chamado Caxias do Sul, História e Cultura nos Distritos, onde nós vamos ter a presença de vários pesquisadores, como Rafael Corteletti, já comentei antes, que ele é da Universidade de Pelotas, que vai estar compartilhando mais dessas pesquisas na parte da arqueologia. Vamos ter o pesquisador Orson Soares, que é doutorando da URGS, onde ele vai estar levando mais questões da presença afro. O nosso Anthony Belks Tessari, que é professor da Universidade de Caxias do Sul, né, mas também coordenador do Instituto Memória da UX, e é doutorando também da Unicamp. Ele vai estar abordando mais essa questão da ocupação europeia mais recente, e teremos também a professora Susana Gastal, que é uma especialista aí na área da cultura, que vai falar um pouco mais essa questão da cultura de todo esse período, né? Juntando tudo isso, eu vou estar compartilhando muitas curiosidades que a gente teve nesse isso trabalho. Isso é aberto ao público? Isso, é aberto, mas é necessário, obrigatório fazer a inscrição. Onde faz? Tá? A inscrição você pode acessar o portal Guia de Caxias do Sul, como pode acessar também as mídias. Guia de Caxias do Sul, qual é o endereço certinho do domínio? guiadecaxiasdosul.com. guiadecaxiasdosul.com, lá tem isso, o link para inscrição. Isso, como também tem nas nossas mídias, tanto no Face quanto no Insta, tem lá do Guia de Caxias. Isso, do Guia de Caxias do Sul, também tem lá o link para inscrição. Esse seminário, então, vai integrar toda essa parte da pesquisa junto com o teatro. Então, nós vamos ter uma... vai ter um teatro? Sim, na verdade, são apresentações teatrais que vai conectar a história com uma dinâmica, né? Isso vai ser levado para as escolas também, posteriormente? Então, esse projeto, esse seminário vai acontecer na SIC. Ele é um projeto viabilizado com a lei de incentivo também. Está na tela o serviço também, para quem quiser, né? Só para eu te interrompo pelo serviço aqui, não, né? mas pode enquanto a minha garganta não tosse, né? Se por acaso eu tiver que tossir, tu continua o programa. Tá. Da hora, a temperatura. Tudo. Ok. É um projeto também, o seminário também é um projeto de lei de incentivo, então por isso a gente está disponibilizando ele gratuitamente, mas ele é bastante direcionado para as pessoas que trabalham com essas informações de Caxias. Para depois levar, né? Expandir, né? Isso, poder propagar. Claro. E ele tem o apoio, então, da Metadados, da L-Formo, Blue Tritauri, Fersen, Urca e Angesa. Então, são os nossos apoiadores que estão viabilizando esse seminário, que para as pessoas que queiram conhecer mais, aprofundar mais, uma excelente oportunidade para uma terça-feira à tarde, e é onde a gente vai estar alinhando, então, a pesquisa... Vai ter bolinha de chuva, cuscuz, aipira... Não, nós vamos ter, nesse momento, como esse seminário, nós vamos ter informação. O que a gente mais vai compartilhar é curiosidade, informação, e quem está curioso, sedente por isso, é um ótimo momento. E com essas informações e esses conhecimentos, Miguel, a nossa sugestão é que essas pessoas se inspirem a visitar todo esse território e desfrutar, então, da gastronomia, da cultura e tudo que está disponível. E quanto tem de cultura em tudo isso, né? Muito. Em termos de streaming, eu estou falando agora, né? De histórias, de romances, de livro, de música, de dança, né? É muita coisa que dá para, a partir, né, que torna-se, inclusive, um livro para pesquisa histórica, né? Quem vai escrever um livro, por exemplo, né? Sim, só para entender, esse livro ele teve mais de 280... Tu não mostraste a Paula Valduca no final aí na orelha, aqui, mostra ela aí. Vou mostrar. Então, o livro, ele teve... Do outro lado.
Isso. Aí. Tá? Uhum. A Paula, então, é coautora, responsável por todos os textos, né? Uhum. A diagramação do Elson Rodrigues. Uhum. Tivemos foto, então, as fotos mais atuais, recentes, do Júlio Soares. Sim. E também as obras do Rafael D'Ambrosio. Então, é uma Você obra... vê que o Júlio já tem a meia idade, né? Ele podia dizer foto antiga também. As fotos do Júlio já são antigas, né? Ele fez novas, eu sei. Tô brincando, viu? Então, tem as fotos atuais, mas a obra contempla muitas fotos históricas, né? É importante destacar aqui também o trabalho do Arquivo Histórico, né? Que faz um grande trabalho. Mas também, Miguel, inúmeras pessoas de todo esse território que disponibilizaram tempo para compartilhar suas histórias, suas informações, porque aqui a gente levou muitos depoimentos também. A gente associou a pesquisa com também o depoimento dos locais, né? Então, é uma obra que vale a pena ser lida. Com certeza. Mas, principalmente, quem tiver interesse, participar do seminário. Ele, após, também vai ficar disponível no YouTube do Guia de Caxias do Sul. Quem não puder ir, poderá acompanhar também, ele vai ser transmitido, e também depois vamos deixar disponível. Vai ficar disponível, então as pessoas que quiserem e não puderem, né, depende do momento que vão estar ouvindo nós, poderão acompanhar também o seminário na sequência. Que bom, parabéns. Muito obrigado pela tua presença aqui no Teoria de Tudo. Registramos na nossa biblioteca digital também esse registro importante da nossa história, da nossa memória. Somos brasileiros, né? Acima de tudo, é necessário pensar nisso para que a gente não faça aquela ideia de fuga geográfica que muita gente tem feito ao longo, né, desse período de instabilidade mundial, querendo se realocar. Eu sei que é um outro assunto, mas quando eu linko com isso, porque muita gente boa, de cabeça boa, está querendo, né, ir embora achando que vai construir a sua vida numa sociedade já construída, onde perde, né, sua ligação com a família, com as suas origens, com o seu nicho, com os seus amigos até de escola. Nós temos um potencial, olha o que tu trouxeste aqui, eu conheço um pouco, já fizemos algumas imersões, né? Nós temos muito o que fazer para um Brasil melhor, feito por pessoas. Né? Exatamente, então reforço essa tua fala, nós somos feitos por pessoas, por humanos que têm por uma grande contribuição aí, para que a gente possa conhecer um pouco mais, um pouco melhor do que somos. Então, agradeço muito aí a participação e convido a todos que possam conhecer. Ao acessar o Guia de Caxias do Sul, também tem acesso ao PDF do livro, o livro que é gratuito, o PDF, e o livro, quem quiser adquirir, pode entrar em contato conosco também no Guia de Caxias, que a versão impressa vai estar à venda, como também vai estar disponível nas nossas livrarias de Caxias do Sul. Até a próxima. Até a próxima. Marivânia Sartoreto trouxe toda a sua contribuição cultural ao Teoria de Tudo, que chega ao seu final hoje, que é terça-feira, dia 10 de junho, né, 10h57. Nós voltamos na quarta com Entre Linhas, a Valéria Monteiro, mas você está ouvindo também este programa no portal Rádio Sabe Caxias e por toda a plataforma. Muito obrigado a você que esteve conosco ou que estará. Bom dia, boa tarde, boa noite. É o Teoria de Tudo. Até o próximo. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa em